Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a primeira lição do terceiro trimestre de 2020. Na lição de hoje, nós vamos definir o que é escatologia bíblica. Também nós vamos ver que há vários tipos de preocupações do homem com a vinda de Cristo e o fim do mundo. No final, nós vamos ver algumas das diferentes interpretações escatológicas. Fique conosco. Daqui a pouco voltamos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2020 e durante esses 3 meses nós estaremos estudando escatologia bíblica, o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Essa lição ela foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e foi publicada no primeiro trimestre do ano de 2016. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se você não é subscrito no nosso canal, subscreva no nosso canal, visite também o nosso site www.moldado.com é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Lá você tem também as canções que são indicadas para serem cantadas na escola bíblica dominical. Lá também no site você tem esses slides que você vê na tela, você pode baixar gratuitamente para que você estude juntamente conosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 1. Escatologia, o estudo das últimas coisas. O texto áureo da nossa lição está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quais são esses últimos dias que o apóstolo Paulo escreve na sua carta? Quando iniciaram esses últimos dias e quando terá fim esses últimos dias? Conforme o profeta Joel profetizou e escreveu no seu livro, capítulo 2, versículo 28, ele disse: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O apóstolo Pedro, depois que o Espírito Santo foi derramado em quase 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo, Pedro levantou-se e pregou o seu primeiro sermão. A partir do versículo 14 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro então inicia o seu sermão. No versículo 16 ele disse: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. No capítulo 17, então, ele interpreta a profecia de Joel e diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo foi derramado naquele dia sobre aqueles quase 120 irmãos reunidos no cenáculo. Iniciava-se ali então os últimos dias. Nós vivemos os últimos dias, mas quando terá fim os últimos dias? Será no arrebatamento da igreja? Será no final da grande tribulação que os últimos dias na terra findará? Conforme Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 24 e 25,
O apóstolo Paulo fala do fim de todas as coisas, e ele diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O apóstolo Paulo fala aqui que o Filho de Deus, que Jesus Cristo, entregará o reino ao Pai, e então terá fim todas as coisas. Após o milênio, Jesus entregará o reino ao Pai, conforme o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 7 a 10, quando o Senhor Jesus Cristo, então, ele aniquila, ele acaba com todos os seus inimigos e inimigos também da igreja. Diz assim o versículo: e acabados-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nós vemos aqui a destruição, a aniquilação do inimigo do Filho de Deus, do inimigo de Cristo, do inimigo da igreja, que foi aniquilado. Mas ainda faltava um outro inimigo, a morte. Então, no versículo 14 do capítulo 20 ainda, nós vemos aqui que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, os inimigos de Jesus serão então destruídos, acabando então os inimigos do Filho de Deus, inimigos da igreja, sendo todos destruídos. É o fim de todas as coisas e também o término dos últimos dias. A verdade prática da nossa lição diz assim: o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. É muito importante estudarmos escatologia bíblica, é muito importante estudarmos o fim de todas as coisas, para que tenhamos a nossa fé aumentada, para que tenhamos a nossa esperança fortalecida de que Jesus Cristo voltará para levar a sua igreja, de que Jesus Cristo virá. Quando estudamos escatologia bíblica, nós nos fortalecemos ainda mais no Senhor. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, também 11 a 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo de número 10. A introdução da nossa lição. A escatologia bíblica estuda o final de todas as coisas, traz esperança para os salvos em Jesus Cristo, porque fortalece a fé dos salvos na volta do Salvador para buscar a sua igreja. Quando estudamos escatologia bíblica, nos fortalecemos no Senhor, fortalecemos a nossa fé e a nossa esperança aumenta ainda mais, que Cristo voltará, e então devemos estar atentos. Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, ele disse: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados ante o toque da última trombeta. A igreja será levada para o céu. Jesus virá a qualquer momento e nós, os salvos, precisamos estar preparados para este glorioso dia do Senhor, esse dia da igreja, que a igreja encontrar-se-á com o Senhor nas nuvens do céu e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo não será de alegria para aqueles que morreram sem a esperança de vida eterna. Todos aqueles que morrerem e que já morreram sem esperança de vida eterna, sem ter recebido na sua vida Jesus Cristo como Salvador da sua alma, serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, conforme os Salmos 9 e o verso 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes, todas as nações, todos os povos que se esquecem de Deus. O primeiro ponto da nossa lição, o estudo da escatologia. Escatologia é uma palavra formada com alguns termos gregos. Escatos, que quer dizer último, logos, que quer dizer estudo, ou escata, que quer dizer últimas coisas. Então, desses termos gregos, vem a expressão estudo das últimas coisas. Escatologia é o estudo sistemático que acontecerão nos últimos dias na Terra. Mas há outros acontecimentos também. E a escatologia, ela está fundamentada em acontecimentos futuros. Por exemplo, o estado intermediário. O estado intermediário é o estado em que se encontra as almas entre a morte e a ressurreição. Depois da morte de Cristo, Jesus Cristo desceu e tomou aqueles que estavam cativos, todas as almas, todas as pessoas que morreram salvas, que morreram aguardando a Cristo, aguardando o Messias que viria. Todas essas pessoas foram tiradas do Hades. Jesus desceu até o Hades e tirou todas as pessoas salvas, desde Adão até aquele dia. Veja que na cruz do Calvário, o bandido que foi salvo, Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus vai até o Hades, tira todos os salvos do Antigo Testamento até aquele dia e leva para o paraíso. Este é o estado intermediário que nós vamos comentar em detalhes em lição futura. Também o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e o estado perfeito humano são acontecimentos que compõem a escatologia bíblica e que nós estudaremos durante essa lição em detalhes. A escatologia e a volta de Jesus é o segundo item da nossa lição. O estudo da escatologia nos desperta para estarmos vigilantes. Quando estudamos escatologia, ficamos mais vigilantes, ficamos mais esperançosos, a nossa fé acresce diante do estudo da escatologia bíblica. Lucas capítulo 12, versículo 40, Jesus disse: portanto estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não penseis. Muitos hoje desprezam a palavra de Deus,
blasfemam do Filho de Deus. Portanto, Deus vela por sua palavra para que a sua palavra se cumpra. Em breve, Jesus voltará. A volta de Jesus é cumprimento da palavra de Deus. E todos que hoje blasfemam da palavra de Deus, todos que hoje desprezam a palavra, desprezam a salvação, desprezam a igreja de Cristo, todos serão julgados por praticar semelhante pecado. Segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 12, ele disse: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A escatologia é fundamentada tanto na vida, morte e ressurreição de Cristo, como no seu futuro retorno. Segunda de Pedro 3:18 está escrito: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. O estudo sistemático da escatologia bíblica nos deixa mais vigilantes quanto à vinda de Cristo. Então vamos estudar a escatologia bíblica, vamos estudar a Bíblia, vamos procurar ver os acontecimentos. Nossa fé precisa ser fortalecida. Precisamos fortalecer a nossa vigilância, porque o nosso lugar não é aqui, a nossa cidade não é aqui. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele disse que nossa cidade está no céu, donde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando estudamos escatologia bíblica, é claro que vem dúvidas. É claro que as perguntas, elas surgem na nossa mente, são inevitáveis essas coisas. E procurando explicar essas dúvidas, os teólogos às vezes se contrariam conforme as suas correntes teológicas, conforme a sua maneira de entender a escatologia bíblica. Muitos se contradizem, mas existe uma coisa que todos eles concordam, que Jesus voltará. Aí sim, todos estão de acordo, todos os teólogos evangélicos que estudam escatologia bíblica, eles concordam que Jesus voltará. Os cristãos fundamentam a esperança na vinda de Cristo conforme as promessas de Cristo. Como que fundamentamos nossa esperança? Qual é a razão de nós sermos crentes em Jesus? As promessas que Cristo fez. Nós fundamentamos na Bíblia. Observamos os seus conselhos, os seus ensinos, os seus exemplos, e então a nossa esperança é fundamentada na palavra de Deus. Jesus, em Mateus 24 e 27, ele disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 31, Jesus também disse: e ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma até a outra extremidade dos céus. Muitos outros textos bíblicos fundamentam a nossa esperança na volta de Jesus. Por exemplo, nas parábolas dos dois servos, que estão registradas em Mateus 24, 45 a 51. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13.
A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. Jesus disse que voltará. Ele virá sobre as nuvens, Mateus 26, 64 e Apocalipse 1 e 7. Jesus virá à vista de todos na sua segunda vinda com a igreja glorificada, todos o verão. Na sua primeira vinda no arrebatamento da igreja, só os salvos o verão. Então Mateus 24, 30, ele virá à vista de todos. Chegará ao mesmo lugar de onde partiu. Zacarias 14 e 4 já havia profetizado da segunda vinda de Cristo, quando ele virá com a igreja glorificada. Atos capítulo 1, versículo de número 11, confirma o que Zacarias havia dito em 14:4, que Jesus virá, pisará o monte das oliveiras, o monte se fenderá em dois, um para o norte, uma banda para o norte e a outra para o sul. Esse monte está de fronte de Jerusalém. Veja que em Atos capítulo 1 e o versículo 11, do monte da oliveira, deste monte que Zacarias havia falado, Jesus então ele é assunto aos céus, ele é levado para os céus. Uma multidão estava ali presente, vendo Jesus subir. Porém, os discípulos, depois que Jesus desapareceu nos ares, os discípulos permaneceram olhando para os céus. Dois varões, então, dois anjos aparecem ali e disseram para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês acabam de ver subindo, ele voltará um dia aqui, desse mesmo lugar de onde vocês subiram. Então, chegará ao mesmo lugar de onde partiu. Ele voltará com a igreja glorificada neste dia. A síntese do tópico 1, a escatologia bíblica tem como objetivo estudar os assuntos relacionados às últimas coisas. É o que nós vamos estudar. O segundo tópico da nossa lição, a preocupação com o fim dos tempos. Quem é que não se preocupa com o fim dos tempos? Quem não se preocupa com o fim do mundo? Todos os povos, todos os homens se preocupam com o fim do mundo. Quanto à vinda de Jesus, existe pelo menos 3 grupos de pessoas que se preocupam com o fim do mundo. Existe um grupo que estão preocupados com os acontecimentos proféticos. Este grupo procura melhorar a sua vida de santidade diante de Deus, para estar sempre firmes. Existe um outro grupo que se preocupa com as profecias bíblicas, compara os acontecimentos, percebem que Jesus volta a qualquer momento, mas esse grupo não está preparado para esse dia. Procuram então fugir dessa realidade de uma forma ou de outra, mas não procuram a Cristo para melhorar a sua vida e estarem perante o Senhor nesse dia. O terceiro grupo de preocupados fogem da verdade, e esse grupo chega a escarnecer da Bíblia, escarnecer a escatologia bíblica que trata do final de todas as coisas, escarnecem da salvação também. Eles tratam o fim dos tempos, assim é a forma deles tratar o fim dos tempos conforme as Escrituras Sagradas. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, Pedro falou dessas pessoas. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, muitas pessoas estão aí escarnecendo, blasfemando, criticando e falando contra Deus, contra Cristo e contra a Igreja do Senhor. A preocupação com o fim dos tempos. Segundo item, as previsões falsas sobre o futuro. As falsas previsões existem por causa da grande curiosidade do homem em saber quando será o fim do mundo. Os homens querem saber quando vai acontecer o fim do mundo. Nesta curiosidade em saber quando será o fim do mundo, surgiram então os falsos profetas que começaram a se reunirem e organizarem grupos, grandes organizações em favor da proliferação das falsas profecias. Essas seitas já ousaram por muitas vezes marcarem a data do fim do mundo, mas em todas eles erraram. Uns marcaram a data do fim do mundo, outros marcaram a volta de Jesus, outros marcaram quando vai começar o milênio. Enfim, eles erram em todas as suas previsões. Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus disse: vigiais, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Outros textos bíblicos também são mencionados quanto a isso. O Papa Silvestre II, no ano 999, celebrou uma missa na passagem para o ano 1000 para comemorarem a entrada do milênio de Cristo. Naquela noite o mundo iria se acabar com a guerra do Armagedon. O mundo não acabou, mas uma lenda correu por toda parte que o Papa teria feito um pacto com o diabo. Certo pastor, para convencer a humanidade que o mundo acabaria no ano 2000, começou a divulgar a grande tribulação no ano de 1993, mas nada disso aconteceu. Outro falso profeta usou cálculos matemáticos com as referências bíblicas, comparando as contagens bíblicas dos tempos. Assegurou que o anticristo será revelado no mês de novembro, seria revelado no mês de novembro de 1986 e marcou o fim do mundo para o ano de 1987, porém, o fim do mundo não aconteceu. O pastor Harold Camping, um radialista evangélico, anunciou também que Jesus retornaria à Terra às 18 horas do dia 21 de maio de 2011 e que os crentes seriam levados para os céus. A destruição do planeta começaria naquele exato momento e todos os que não acreditassem morreriam. Isso também não aconteceu. Outros textos bíblicos contrastam estas predições, estas previsões. Esses textos bíblicos foi Jesus que disse em Marcos capítulo 13, versículo de número 32, diz que apenas o Pai conhece o retorno do Filho. Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 42, Jesus alerta a igreja e diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, Paulo escreve que Jesus virá como ladrão de noite, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, a hora que ninguém espera. Jesus virá e levará a sua igreja. Ele pode vir agora, ele pode vir amanhã, ele pode vir ainda hoje à noite, pode demorar ainda 2 anos, 3, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele virá,
porque Jesus falou, e tudo que ele falou em nossos dias estão acontecendo. A síntese do tópico 2, os discípulos de Jesus sempre se preocuparam com os fins dos tempos e até hoje se preocupam. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre as interpretações escatológicas. E aqui vamos falar de algumas, não todas, mas nós temos a futurista. Essa corrente escatológica interpreta que a maior parte das profecias vão se cumprir a partir do arrebatamento. Porém, esta corrente teológica, ela se subdivide em 4 outras interpretações. Por exemplo, os pré-tribulacionistas afirmam que Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação de 7 anos. Essa doutrina é uma doutrina fundamental, porém, o mais importante é que Jesus voltará. Os pré-tribulacionistas estão mais de acordo com o livro de Apocalipse e o propósito da grande tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas é para preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Os pré-milenistas interpretam que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio. Os midi-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio dos 7 anos de grande tribulação. Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação, porém esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Veja o que Jesus disse à igreja de Filadélfia, que representa a igreja fiel. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou da provação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Também a corrente escatológica histórica. Essa corrente teológica, ela considera que o Apocalipse é apenas um livro histórico, cujos os fatos do Apocalipse já se cumpriram na sua maior parte, mas esse entendimento não corresponde à realidade bíblica. As 7 cartas à igreja de Éfeso, porém, essas cartas, isso já aconteceu. Mas o livro selado com 7 selos, as 7 trombetas, os 7 anjos com as 7 taças e as mensagens que são simbólicas e trazem uma palavra através dos animais simbólicos que estão no Apocalipse. Por exemplo, o boi, o leão, a águia, o urso, o tigre, os cavalos, o dragão e até uma mulher e também um homem. São imagens, são animais simbólicos que trazem uma mensagem. Então veja bem que tudo isso, tudo que diz essa corrente teológica histórica não corresponde à realidade bíblica. Os preteristas, eles entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente, porém, as profecias bíblicas sobre os fins dos tempos indicam que nem tudo se cumpriu. Por exemplo, o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência,
também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A vinda de Cristo em glória, Mateus 16:27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo a sua obra. Milênio. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5. O simbolista é uma outra corrente teológica ou escatológica. São chamados também de idealista ou espiritualista. Para eles, tudo é espiritualizado ou simbólico, nada é histórico e tudo é uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Eles têm um pensamento amilenista. Segundo eles, não haverá um período literal de 1000 anos. O reinado de Cristo e a igreja já estão vivendo um milênio simbólico. Apocalipse capítulo 20, versículos 2 a 5, contradiz os que dizem essa corrente teológica e que aderem ao pensamento amilenista. Diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos. E viveram o reinado de Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Nós vemos aqui, o que nós vemos aqui é que o milênio, ele não é como pensam, como prega o pensamento amilenista desta corrente teológica, escatológica, o simbolista. Os pós-milenistas pregam que Jesus voltará depois do milênio. Os textos bíblicos que vamos comentar agora registram uma ordem diferente deste pensamento dos pós-milenistas. Por exemplo, a ressurreição dos mortos salvos na vinda de Cristo. Bom, eles pregam que Jesus voltará depois do milênio. A ressurreição dos mortos na vinda de Cristo é depois do milênio? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ressurreição. Jesus foi assunto aos céus, os discípulos viram Jesus sendo assunto aos céus. Veja que a volta de Jesus também vai acontecer assim. Ele virá primeiro para a sua igreja, depois com a igreja glorificada no final da grande tribulação. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, contrasta também o que prega os pós-milenistas.
E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens, ou 2 anjos, ou 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Os termos pré-milenialismo, amilenialismo e pós-milenialismo existem porque Apocalipse 20 fala sobre o reinado milenial de Cristo, que terá lugar logo após o seu retorno, confirmado em Apocalipse 19. Uma teologia sólida deve ser desenvolvida a partir da própria Bíblia, e as Sagradas Escrituras ensinam apenas um ponto de vista. Então, não é preciso inventar para explicar. Não é preciso inventar para esclarecer. Não é preciso inventar para ensinar. A Bíblia explica a própria Bíblia. Quer esclarecimentos? A Bíblia explica. Quer tirar as dúvidas? A Bíblia está explicando. Quando o homem navega em seus pensamentos e em suas ideias para explicar aquilo que não se pode explicar, ele confunde a mente das pessoas. E Deus não é um Deus de confusão. O amilenialismo e o pós-milenialismo não são encontrados em nenhuma parte, mas o pré-milenialismo é percebido ao longo de toda a Bíblia. O estudo sistemático e em grupos é maravilhoso. Quando se estuda em grupos a Bíblia Sagrada, porque as dúvidas são esclarecidas. Lembre-se que Deus não é Deus de confusão, conforme disse o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, ele disse: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Defendemos a interpretação futurista, que se revela como a melhor, que se ajusta assim a melhor na boa hermenêutica sagrada. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Cremos na volta de Jesus antes da grande tribulação, é a nossa crença. A síntese do tópico 3 diz que existem várias interpretações escatológicas a respeito do fim. Existem muitas outras além dessas que nós acabamos de comentar aqui, mas todas essas concordam que Jesus voltará. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe preciosamente a sua família. E até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais uma escola bíblica dominical.